Endrick migrou por empréstimo para o Lyon no início da janela de transferências de janeiro do futebol europeu. Até o momento, pelo clube francês, são 4 partidas disputadas, 3 válidas pelo campeonato francês e uma válida pela Copa da França. Nos 4 jogos, Endrick contabiliza 5 participações em gols, com 4 bolas na rede e uma assistência dada, e de quebra, justos 341 minutos em campo, muito mais do que os 101 minutos jogados pelo Real Madrid em 20 jogos nessa temporada. E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Lucas Mendes mais uma vez aqui no Varanda Vermelha, dessa vez para falar com vocês sobre o Endrick e sobre o renascimento do Endrick que estava morto nessa temporada. Bom, gurizada, eu vou pedir que vocês deixem o like, deixem o dislike, quem quiser, que vocês se inscrevam aqui no canal. A gente acabou de bater a marca de 100 inscritos, isso é muito incrível. Obrigado a cada um que se inscreveu e que acompanha aqui o que a gente tem tentado fazer. E a gente fica muito feliz porque o canal ainda não tem 2 meses, ele vai fazer 2 meses dia 15 de fevereiro e já conseguimos atingir essa marca. É muito louco você pensar que tem 100 cabeças diferentes, agora quase 120 cabeças diferentes, te assistindo, olhando pra você. Isso é muito louco, então muito obrigado, rapaziada. Quem quiser deixar o dislike, deixa o dislike, compartilhe também. Siga o Varanda no Spotify, os episódios do Varanda Vermelha, o programa fixo, são soltos no Spotify. E também no Instagram, nas redes sociais, TikTok, a gente tem o TikTok, eu vou pedir que vocês sigam lá, tá? Bom, falando do Endrick, eu acho que tá nítido, desde que ele estreou pelo Lyon, desde a primeira partida que ele já estreia fazendo gol, que ele tá muito confiante mesmo. Eu ia dizer que ele está muito focado, mas na verdade ele é um atleta muito focado, não é de agora. Eu acho que essa movimentação dele se transferir é principalmente para poder ir para a Copa do Mundo, né? A gente tem visto algumas movimentações, como foi a do Paquetá também, que veio agora pro Flamengo, de jogadores que querem cravar sua vaga na Copa do Mundo. E eu acredito que não se pode abrir mão, claro, de um talento como o Paquetá, porque eu citei, mas de um talento como o do Endrick, né? Ele é um cara geracional, ele é muito especial, ele sempre foi acima da média. E o fato dele ser um sub-16 jogando uma Copa São Paulo sub-20 mostra que ele é acima, ele é o 16 e tá no 20. Ele está acima da média, sabe? Sempre foi, né? Essa movimentação é muito pela Copa, mas também porque um jogador da idade dele, que ainda está em formação, porque ele é muito jovem, muito precoce, um jogador dessa faixa etária não pode ficar sem jogar, sabe? É um momento muito valioso para o jogador se firmar, para ele melhorar qualidades que ele não tem tanto, né? Por exemplo, o Endrick não é um cabeçador nato, até porque ele é baixinho, enfim, mas algumas questões que tem que se aprimorar, o corpo do próprio atleta nesse período ele tá em formação também, e colocar outras coisas no seu arsenal, sabe? A partir do ritmo de jogo, além dos treinos, você vai colocando coisas no seu arsenal que antes você não tinha. Como o Endrick tá voltando a jogar agora, para citar um exemplo de um cara que tem adicionado muitas coisas no arsenal dele, é o Lamine Yamal, por exemplo. Se você pegar os primeiros jogos do Lamine Yamal, quando ele começa a explodir, passam-se 10 jogos e ele já tá com uma trivela que tá virando marca registrada, sabe? E já teve jogo dele no Barça nessa temporada que ele jogou de 10, por exemplo, e ele é um ponta, né? Então, os jogadores precisam jogar nessa faixa etária, sabe? E o Endrick tá jogando muito bem e confiante, né? Eu ficava me perguntando se a confiança ia acontecer a partir do momento que ele mudasse de ares e que ele pudesse ser de fato um cara relevante pro time e um titular do time. E tem acontecido, né? Era difícil que não acontecesse pelo talento que ele tem, mas também nessa fase é tudo muito incerto. Mesmo que o cara seja muito talentoso, com a idade que o Endrick tem, as coisas ainda são incertas. Mesmo muito talentoso, ainda são incertas, né? E o fato dele ter ido pro Lyon deixa muito claro uma coisa que por vezes me incomoda bastante, que demonstra que dá pra você jogar futebol além dos quadrifinalistas da Champions League, além dos tubarões da Champions League, sabe? Você não precisa jogar na maior potência do mundo. Até porque não tem lugar para todos, né? Não estou falando especificamente do Endrick, mas os jogadores eles parecem que só enxergam, né? Real Madrid, Barça, Paris Saint-Germain, Manchester City, Bayern e Arsenal, sabe? Só esses clubes. E na verdade tem muito futebol além disso, né? Ele tá num clube, claro, menor do que o Real Madrid, mas isso escancara que tem muito futebol por aí, que você pode ser um cara de altíssimo nível sem estar jogando nessa elite europeia ou sem estar jogando a liga que todo mundo sonha, né? Que é a Premier League, sem esse holofote da Premier League. Não, você pode jogar muito futebol em outros lugares, sabe? Inclusive aqui no Brasil, né?
Eu sempre defendo a utopia de que jogadores brasileiros deveriam ficar mais por aqui, acho que deveriam fazer suas carreiras aqui. Eu sei que isso nunca mais vai acontecer, porque, né, futebol é um mercado, é tudo envolvendo lucro, é tudo envolvendo grana, e é mais fácil esses caras. Claro que eles vão ganhar mais lá pela moeda, mas também é mais fácil esses caras fecharem com grandes marcas, sendo jogadores do Real Madrid por conta dos holofotes, sabe? Eu entendo todas essas questões. Mas eu volto a frisar, assim, dá pra ser muito feliz, dá pra jogar um muito bom futebol em outros lugares, sabe? O futebol profissional, ele é competitivo em todas as suas ramificações, em todas as suas ligas profissionais. Ele é de fato muito competitivo. Claro que o Endrick é um cara de um nível mundial, é um cara do nível geracional. O que não quer dizer que ele deve se fechar pra jogar em Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, sabe? Ele pode fazer uma belíssima carreira jogando no próprio Lyon, como o Juninho Pernambucano fez, por exemplo, sabe? Ó, o Juninho Pernambucano é um cara incontestável, né? Eu acho que se fica muito nesse cerco dos mais ricos e dos mais endinheirados e dos mais mediáticos e se olha pro futebol e mais pra pirâmide que compõe ele, sabe? E aí, como estamos em ano de Copa do Mundo, a gente começa a ver essas transferências, empréstimos, migrações de jogadores que querem cravar sua vaga na Copa do Mundo, né? Eu tinha citado o Paquetá vindo pro Flamengo é porque ele quer cravar a vaga dele. Claro que hoje é muito melhor você jogar no Flamengo do que jogar no West Ham. Tem uma ligação também porque ele foi formado no clube, mas também é uma movimentação porque ele quer ir para a Copa. Eu acredito que o Caio Jorge não ir para o Zenit também é uma movimentação de quem quer furar fila e arrumar a sua vaga ali para ir para a Copa. O Gerson voltando também talvez seja isso, né? Enfim, a gente vê muito dessas movimentações, porque Copa do Mundo todo mundo quer estar lá, sabe? Inclusive eu queria muito estar lá, não vai ser dessa vez, mas numa próxima eu com certeza vou estar lá, né? E aí vem a pergunta, o Ancelotti vai convocar? O Ancelotti já trabalhou com ele, só que o Ancelotti não botava ele tanto pra jogar. Eu sei que esses clubes assim, super clubes como Real Madrid e tudo, eles têm essa questão de hierarquia, de que o menino jovem tem que ser preservado, e não é nem só lá fora, tá? Aqui no Brasil isso também acontece muito. Essa semana o Paulo Pesolano dando uma entrevista de que tem que preservar os jogadores do Inter, sabe? A base do Inter, que nem é uma base tão referência assim, né, de lançamento de jovens nos últimos anos. E sempre há esse discurso de preservar o jovem, preservar o jovem. Eu acho que o jovem, cara, você tem que botar ele pra jogar e deixar com que ele, ainda mais esses geracionais, deixar com que ele exploda, sabe? Deixar com que o talento dele se aflore cada vez mais, até pra ele ganhar confiança. E o Ancelotti, assim como todos, ficava com essa coisa de que não, ele vai ganhar minutagem, aí ele entrava um pouquinho, não entrava, sempre entrava bem, jogou muito bem na Copa do Rei. E com o Xabi Alonso isso acabou, né? Acabou, acabou. Eu acho que por tudo que o Endrick simboliza pro povo brasileiro, e o Ancelotti sabe isso, ele vai convocar o Endrick. Porque o talento dele é inquestionável, ele tá muito bem e muito confiante. E o Ancelotti chamou outros camisas 9 além do Richarlison, que é o que ele não abre mão, sabe-se lá Deus por quê, né? É a questão de grupo, é a questão de grupo. Não joga porra nenhuma, mas tem a porcaria da questão de grupo. Mas tá bom, né? Os caras têm dessas. E eles sabem mais do que eu, vou fazer o quê? Mas ele convocou também para os jogos entre contra a Coreia e contra o Japão, ele convocou o Igor Jesus, por exemplo. E depois para os amistosos contra Senegal e Tunísia, ele convocou o Vitor Roque, que estava num bom momento. Então, eu acho que ele ainda não encontrou, eu acho que dois é praticamente certeiro que ele leve, que é o João Pedro e que é o Richarlison, né? E aí fica essa vaga aí. Eu acho que o Endrick fura fila por tudo que ele simboliza mesmo. Tem o fetiche Premier League do Igor Thiago. Me desculpa, eu sei que tudo que ele toca na grande área hoje vira ouro, sabe? Ele tá fazendo muito gol. Mas não é um cara que vai resolver de fato os problemas da seleção brasileira. Tem o próprio Pedro também, que eu também acho mais talentoso do que o Igor Thiago. Mas não são caras que, a nível de seleção e de Copa, talvez vão resolver tudo, ou praticamente tudo ofensivamente, como o Endrick conseguiria. O Pedro tem a questão física, né? Ele precisa de uma compensação de outros atletas, e isso na Copa do Mundo normalmente começa a custar caro para a seleção que tem que compensar fisicamente por um jogador um pouco mais lento, sabe? E se a seleção brasileira for fazer isso, vai fazer isso pelo Neymar, né? O Endrick não. O Endrick é um boi. E ele marca muito bem, ele se entrega muito, ele tem uma explosão física sensacional, assim, e ele é baixo, mas mesmo sendo baixo, ele é muito forte. Então ele consegue jogar de costas se precisar, ele consegue escorar uma bola se precisar. Acho que ele te entrega muitas coisas, assim. Talvez não entregue o refino que o Pedro tem, sabe?
Até a maturidade de finalização que o Pedro tem, talvez o Endrick ainda não consiga entregar isso, embora ele seja muito, muito refinado também. O Pedro ele tem uma rotação, sabe? Um tempo assim que às vezes é até um pouco mais belo de jogar. Mas eu acho que a nível de Copa do Mundo, que são 7 jogos, agora aumentou, né? Agora vai ter 16 avos, então são 8 jogos. 8 jogos, eu acho. A nível de Copa do Mundo, que você vai deixar tudo nesses 8 jogos, eu acho que faz mais sentido você ter um cara mais jovem e mais explosivo, né? Tem que estar todo mundo na ponta dos cascos. Se fosse pra você levar um Pedro por uma questão de contexto, ok, eu entenderia mesmo, porque ele também é um cara muito especial. O Igor Thiago eu já acho que não, tá? Eu já acho que talvez um Ancelotti teste, não me agradaria ver ele sendo convocado, mesmo que ele esteja numa fase sensacional. Se naquele momento, daqueles 8 jogos de Copa do Mundo ali, é tudo que vale, pra mim quem tem que escalar são os mais talentosos. Eu sei que o momento fala muito alto, e deve ser olhado sim. Só que se você comparar o momento do Endrick, que também é bom, não é tão longevo quanto o do Igor Thiago, mas é bom, e botar na balança o talento, eu fico com o Endrick também. E numa dessas, se o Pedro faz um bom início de temporada, eu fico com o Pedro também. Essa questão do Igor Thiago eu acho que não faz muito sentido. Claro, sempre fazendo esse cálculo, contando que de qualquer forma ele vai levar o Richarlison, né? E que o João Pedro, nessa escala de noves, o jeito que ele joga, ele é outra coisa, né? Ele é um 10 para as 9, né? Um cara que faz a 10 e faz a 9. E hoje, não sei, mas acho que poderia até fazer uma ponta também. Eu tenho, sei lá, eu tenho a sensação de que o Ancelotti vai convocar o Endrick. Eu tô com essa sensação há um tempo já. E espero que sim, né? Se você tem a chance de convocar um cara desse talento, não dá pra abrir mão, sabe? E ele provou lidar um pouco melhor com a camisa da seleção do que alguns, como por exemplo o próprio Vini, né? O Vini não me agrada nem um pouco na seleção brasileira. E o Endrick não, desde o começo ele já estreia fazendo gol em Wembley, depois gol na Espanha e tal. E os primeiros 20 minutos dele contra o Uruguai, quando a gente cai na Copa América, são bons também. Não dá, sabe? Não dá pra você abrir mão de um talento desse. Se ele estiver bem fisicamente, tem que levar, sabe? E só pra finalizar o vídeo, uma questão que eu vejo muito no Endrick, e aí os nostálgicos vão ficar malucos agora, mas de verdade, eu achei ele muito parecido com o Adriano Imperador, do jeito de jogar, sabe? Claro que o Adriano era um cara mais alto, mas eu acho que eles conversam muito entre si na forma de jogar. Não só por serem brasileiros, por serem atacantes, canhotos, né? Mas pela questão da força e da forma como eles lidam com essa força, tendo o corpo que eles têm, sabe? Mesmo que o Adriano fosse um pouco mais alto, eles me lembram muito pelo refino que os dois têm, sabe? Pelo drible também. O Adriano era um cara muito driblador também, e driblador de espaço curto, principalmente, sabe? O Endrick também tem esse drible de espaço curto. Acho que eles conversam muito, assim. Claro que a força é a grande semelhança entre eles. O fato deles serem muito fortes e serem atacantes canhotos, né? E isso é o que linka os dois. Mas eu acho que esse estilo de jogo conversa bem, sabe? Eu olho pra ele e eu fico tipo, parece o Adriano, assim, e me lembra bastante. E eu fui um cara muito apaixonado pelo Adriano Imperador. E além do personagem, que eu também acho fantástico, sabe? Eu também acho uma coisa. Uma história muito bela, assim, embora errática, ela também é uma história riquíssima. E o jogador era fantástico, né? O jogador aliava tudo que um centroavante brasileiro tem que ter. Assim como o Endrick também alia isso, sabe? E eles têm um refino técnico, assim, por essa questão de ter o drible, de ter a velocidade, de ter a técnica, essa coisa que normalmente sai por aqui, né? É muito difícil você ver isso em outros camisas 9, assim, pelo mundo, né? Normalmente só sai por aqui no Brasil. Eles são atacantes muito fortes, que podem jogar de costas se precisar. O Adriano podia fazer isso e o Endrick também pode. E eles também, por ter esse refino, além da força, não ser só um atacante de força, por ter essa qualidade de drible, eles também podem criar o seu próprio espaço, né? O Adriano fazia muito isso, e o Endrick me lembra muito isso em todos os trejeitos dele. E isso já foge do momento do Endrick, ou de uma convocação, ou do quão feliz eu tô por ver ele renascendo, mas já que eu vim falar dele, eu queria deixar muito claro essa comparação, essa semelhança que eu vejo entre ambos, assim, na forma de jogar. E eu sou muito fã dos dois, né? Bom, rapaziada, eu acho que era isso. Obrigado pra quem assistiu o vídeo, pra quem ficou até o final. Volto a pedir que vocês deixem o like, que vocês comentem, compartilhem. Quem se inscrever, ativa o sininho, por favor, tá? A gente vai continuar fazendo muito vídeo por aqui. E obrigado por tudo. Obrigado pelos 100 inscritos, que já são 120. E nós vamos ter muito mais ainda, tá? Vai ter muito mais coisa. Valeu, rapaziada. É nóis. Tamo junto.